Olá vocês, eu sou o professor Judeu e eu estou aqui naquela nobre missão de ensinar matemática, não é? A cobrança de matemática na tua prova, ok? E nós estamos aqui para bater um papo, né? Quando se fala assim matemática, se vê que não é uma coisa muito simples, muito delicada na hora de se trabalhar. Ela é sim muito simples e você vai ver, inclusive nos exercícios, que usar a lógica para interpretar as questões vai ser fundamental, aliado a um pouco de conteúdo. Então nós trabalharemos aqui, nesses nossos encontros, nesses nossos vídeos, nós trabalharemos operações básicas da matemática, tudo bem? Os conjuntos numéricos, trabalharemos polinômios, produtos notáveis, funções do primeiro grau, segundo grau, trabalharemos sistemas de equações, função exponencial, regra de três simples, composta, probabilidade, tudo que é coisa boa, da melhor forma possível, né? E já vou de antemão dando um aviso aqui, né, que para a gente poder fazer um excelente trabalho aqui, eu vou sempre começar no mais básico, a gente vai evoluindo, vai haver questões para a gente poder se divertir um pouquinho com respeito a esse assunto tão polêmico, né, que se chama matemática. O nosso detalhe aqui é, nós na aula de hoje, nesse primeiro vídeo, iremos trabalhar os chamados conjuntos numéricos. Conjunto dos números reais, conjunto dos números racionais, inteiros, naturais, tudo bem? Só esses. Nós iremos bater um papo legal. O detalhe é, não espere uma cobrança do tipo, julgue, encontre a alternativa correta. Aí no A ele pergunta, o número π é um número racional? Para você julgar, para você marcar se é certo ou não. Não, ele não vai fazer isso. Porque não faz o menor sentido uma cobrança desse naipe. Apenas cobrar a classificação de um número não chega a ser tão pouco interessante. Deste modo, você pode esperar na tua prova problemas mais contextualizados. Uma coisa mais interessante, uma cobrança mais, digamos assim, puxada, mais em que ele coloca um contexto, um polinômio dessa forma, e ele pergunta a raiz do polinômio, e a pergunta é se a raiz é um número racional, né? Então a cobrança é uma coisa mais bem elaborada, né? Por assim dizer, né? Para a gente começar aqui falando de conjuntos numéricos, nada melhor do que classificar os números, né? Porque eu posso perguntar para você, diga um número de 1 a 10. E de repente, a maioria das pessoas vai pensar no 2, no 7, o 7 muita gente pensa. Alguns vão até pensar no 10, um número redondo. Mas ninguém chega a pensar no π. O 3.14, 15, 92 e etc. Ninguém chega a pensar nele. Ninguém vai pensar no 2,74. Então, o objetivo deste momento de hoje é apresentar os números a você, saber classificá-los e mais, saber operacioná-los. Porque muita gente chega assim e será que pode fazer essa operação? Será que eu posso somar esse número com esse? Será que eu devo deixar uma raiz quadrada no denominador? E por aí vai. Então, quando se fala de operações, o negócio fica mais embaixo, né? Porque muita gente faz operações erradas, né? Às vezes o camarada está lá e tem uma soma em cima, legal, aí ele pensa, será que eu posso cortar este 2 com o 2 de baixo? E por aí vai. Para que a gente não faça coisas proibidas, para que a gente possa pegar os números e saber operacioná-los, nós temos que saber classificá-los. Dá uma olhada então nesses conjuntos aqui, dá uma olhada aí nesses conjuntos. Nós temos aí, primeiramente, qual é o menor? Os naturais. O que é o conjunto dos números naturais?
Os números naturais são aqueles números mais usuais, os mais comuns. São aqueles que dá para você contar carneiros, por exemplo. Eu posso contar um carneiro, eu posso contar 2 carneiros, eu posso contar 59 carneiros. Estes são os números naturais. Os números naturais são aqueles que você consegue contar. Uma polêmica muito grande que acontece é com respeito ao número 0. Há a possibilidade de você contar 0 carneiros, fica meio que uma polêmica. Há autores que consideram o 0 como um número natural, há outros que consideram como não natural. Devido a isso, como o 0 gera problemas, gera traumas e brigas, ele não poderá cobrar na tua prova se o 0 é um número natural ou não. Por quê? Porque caberia um recurso com certeza, devido ao fato de o 0 poder ser classificado natural em algumas situações e não ser classificado natural em outros autores. Tudo bem? Mas você percebe que então você tem que ter um conjunto para englobar o 0, e também os negativos. Então se criou o conjunto dos números inteiros. Os inteiros são todos esses positivos que eu falei, e etc. E ainda você vai adicionar o 0, com certeza. Você vai adicionar os negativos, menos 2, menos 5, menos 44 e etc. para corresponder aos inteiros. Parece bem óbvio, bem simples, né? Mas o que são os conjuntos inteiros? São todos os naturais, adicionando-se o 0 e os negativos. Os conjuntos inteiros são todos os números que não são quebrados, que são inteiros. 59 é inteiro, 1024 é inteiro, 0 é inteiro, menos 47 é inteiro também. O conjunto dos racionais, aí que está. Ele vai pegar os naturais juntado aos negativos e o 0, ou seja, os inteiros, e vai juntar com todos os outros que podem ser escritos como uma fração, uma divisão de números inteiros. Como assim, professor? 2/3 não é inteiro, mas ele não pode ser escrito como uma divisão de inteiros, então ele é um número racional. Menos 47/9 é quebrado, mas ele não é inteiro e ele pode ser escrito como uma divisão de números inteiros. Tudo bem? Então, o que são os racionais? Todo número que pode ser escrito como uma divisão de números inteiros. O número 2 é racional? É. O número 2 não é escrito como 2/1? Se ele pode ser escrito como uma divisão de inteiros, é porque ele é um número racional. Então, número natural, aquilo que pode ser contado nos dedos. 1, 2, 5, 47, se você tiver 47 dedos. Números inteiros, tudo que não é quebrado, inclui os negativos e o 0. Números racionais, além dos inteiros, os números racionais são aqueles escritos como uma divisão de números inteiros. Tudo bem? Além dos racionais, você tem o conjunto dos irracionais. Por exemplo, π. O π é irracional. Por quê? Porque ele não é inteiro, ele não foi escrito como uma divisão de números inteiros, então ele não pode ser racional. Daqui a pouco eu mostrarei mais exemplos para você. Para quem estiver familiarizado, a base dos logaritmos neperianos e
2,718, etc. Ele não é inteiro, ele é irracional. Outro, professor, raiz de 2 é irracional. Ele já não é inteiro, né? Todo mundo sabe. Daqui a pouco eu vou trabalhar um pouco as raízes. Raiz de 5 não é inteira, não é racional, então, tudo bem? Porque não é uma divisão de inteiros e tudo mais. Tudo bem? Se você juntar os racionais, que são todos esses aqui, com os irracionais, você tem o conjunto dos números reais. Então, quando se fala de números reais, estamos falando de todos os números racionais unido a todos os irracionais. Racionais são divisão de inteiros, são divisões de inteiros. Irracionais não são divisões de inteiros. Perceba que os números inteiros é um subconjunto dos racionais e os naturais é um subconjunto dos inteiros. Tudo bem? Alguns exemplozinhos, pode ver aí no seu slide, que você tem os naturais, alguns exemplos aí, tudo bem? 2, 3, 6, 45, 1023, etc. Inteiros, alguns negativos, né? Menos 34, menos 25, menos 2, 0, 1, 2, 54, 39 e por aí vai. Racionais negativos, né? Tudo isso são divisões de inteiros, né? Menos 47 sobre 23, menos 2 terços, menos 3 é racional. O zero é racional, porque ele pode ser escrito como 0 dividido por 2, por exemplo. 2, 5 meios, 98 sobre 11 e por aí vai. Irracionais, o π, o φ, que é a chamada razão áurea, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 5. Os reais são os racionais unidos aos irracionais. Tudo bem? O que acontece é o seguinte, isso aí é a nossa classificação para os números. Então perceba aí que você tem conjuntos dentro de conjuntos, grupos dentro de grupos, para poder representar todo e qualquer número. Tudo bem? Existem outros, para quem quiser saber. Acima dos reais você ainda tem números, ok, que não existem, que não são reais, que não são foco da nossa conversa. Então, deixa eles quietos. Tudo bem? O detalhe é que os reais, eles têm racionais e irracionais. Os racionais têm inteiros, os inteiros têm naturais. Saber essa classificação é importante para você conversar com a questão, né? Porque a questão vai falar de números reais, ela vai falar de número racional, você tem que entender o que é ela. E uma coisa importantíssima, que é a própria leitura. Se os naturais estão dentro dos inteiros, todo número natural é inteiro. Entretanto, nem todo número inteiro é natural. É isso que funciona. Tudo bem? É muito simples, né? Todo inteiro é racional, mas nem todo racional é inteiro. 2 terços não é inteiro, mas é racional, porque foi escrito como uma divisão de números inteiros. Clara essa ideia, né? Não há muito mistério, é uma questão de nomenclatura. E a partir de agora até o final, meu intuito aqui, meu objetivo, é trabalhar as operações entre os números. Eu gostaria de começar falando da soma. Eu vou começar falando da soma, tá bom? Porque é importante, né? A gente começar no mais básico. O que é a soma? Aí o pessoal se embanana, né? Porque há digamos assim, um vício de linguagem que atrapalha demais o ensino de matemática. Se pensa que soma é o sinalzinho de mais. Não. Soma tem 2 tipos. Você tem a adição e a subtração. Adição
é quando realmente você adiciona. Então você vai crescendo o número. A subtração é quando você vai diminuindo o número, você vai tirando de um determinado valor inicial. Isso é subtrair. Ambos são exemplos de soma. Somar significa contribuir. Se eu estou passando, por exemplo, um chapéu para arrecadar, sei lá, arrecadações. Eu vou arrecadar com um chapéu. E de repente o camarada vai lá, bota R$5, R$2, R$40. Quando chega o quarto indivíduo, ele tira R$8. Ele somou? Sim, ele somou negativamente para o chapéu. Isso é uma soma. Somar significa contribuir. Apenas isso. Tudo bem? Então, somar significa contribuir. Vamos ver então as somas em cada um dos conjuntos. Dá uma olhada aí no slide. Olha só. Soma, adição ou subtração. Soma de naturais. Nós temos os métodos de soma. Perdão, vamos falar de novo. Somar naturais. Métodos de soma tradicionais. Somar inteiros. Método de soma tradicionais. O que isso significa? Significa somente que se eu tiver que somar dois inteiros, ou dois naturais, né? Por exemplo, sei lá, vamos somar aqui 27 com 45. Como é que podemos efetuar essa soma com exatidão? A gente soma primeiro as unidades. 7 mais 5. 12. Como passa de 10, a gente mantém a unidade ali e faz o famoso sobe 1. Na verdade, a gente está subindo quanto? Não é 1, é 10. Né? Porque a gente vai colocar no algarismo da dezena. E faz a soma normal. 1 mais 2, 3, com 4, 7. Significa que 27 mais 45 é igual a 72. É assim que a gente soma números naturais ou números inteiros. Se eu quiser fazer aqui 107 menos, né? Efetuando aqui uma subtração, é um caso de soma, 82. Aí a gente faz como? 7 menos 2, 5. 0 menos 8, quando não pode, o que a gente costuma fazer? Que a tia Maricotinha ensinou na escola. Pede um emprestado, né? 10 menos 8, 2. 0 menos nada, nada. É 25. Né? Então, os métodos tradicionais são o quê? São paranaturais e inteiros. Então, fazer com negativos também funciona, né? Somar negativos é subtrair. Soma de racionais é o método do MMC. MMC é aquilo que a gente faz assim. Isso é racional. Eu vou somar com outro racional. 1/5. Como é que eu efetuo essa coisa? O MMC, que a gente vai conversar daqui a pouco, entre 3 e 5, é 15. Que dá para dividir por 3 e por 5. Aí a gente faz o quê? A gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 15 dividido por 3, 5 vezes 2, 10. 15 dividido por 5, 3 vezes 1, 3. 10 com 3 são 13 em 15. Sem muito mistério. Então, para efetuar a soma de racionais, números escritos como uma divisão, é só fazer isso sem muito mistério.
Soma de reais, partes racionais somadas a partes racionais e irracionais somadas a partes irracionais. Não faremos nenhuma mistureba, tudo bem? Você não vai somar uma coisa racional com uma coisa irracional. Você vai manter como está. Não tem muito mistério, isso fica mais simples em exercícios. Multiplicar é somar parcelas iguais. Então, o que é 2 vezes 5? É 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. Isso é multiplicar. Multiplicar naturais inteiros, dá uma olhada aí. Eu botei o quê? Métodos tradicionais. Então, pera aí. Se eu quiser multiplicar 25 por 6. Gente, começa sempre pelas unidades, né? 5 vezes 6 dá 30. Sobem 3. 2 vezes 6, 12. Com aquele 3, 15. E quando você tem coisas maiores ainda, 256 multiplicado por 42. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, com 1, 5. Aí a gente faz a mesma coisa com o outro. 4 vezes 3, 12, vai 1. Perdão, vai 1. 5 vezes 4, 20, com 1, 21, vai 2. 2 vezes 4, 8, com 2, 10. Aí você soma esses, né? 2, 6, 10.626. Sem muito trauma, sem muito mistério, né? Multiplicar racionais, só estou dando uma relembrada nessas operações, né? Multiplicar racionais, numerador multiplicado com numerador, denominador com denominador. 2 quintos multiplicado por 6 sétimos. Numerador com numerador, 2 vezes 6 são 12. 5 vezes 7 são 35. Acabou? Acabou. Não tem muito mistério, né? Multiplicação de reais é a multiplicação usual. Basta você multiplicar mesmo do jeito que a gente está fazendo agora. Não tem muito mistério. Tranquilo. Já que a gente está falando de multiplicação, uma coisinha a gente lembrar é o que vem a ser um múltiplo. O que vem a ser um múltiplo. Múltiplo é aquele número natural obtido pela multiplicação de x por um número natural, sendo x também um número natural. Veja aí o que eu listei. Múltiplos de 3. 3, 6, 9, 12. Múltiplo é tudo que está na tabuada do 3. 3 não é 3 vezes 1. 6 não é 3 vezes 2. 3 vezes 3, 3 vezes 4, 3 vezes 5. Esses são os múltiplos. Múltiplo de 4 é a tabuada do 4. O mínimo múltiplo comum entre x e z é o menor número que seja simultaneamente múltiplo de x e de z. Ou seja, eu preciso de um múltiplo pequeno, por isso ele é o mínimo, o menor. Ninguém gosta de fazer conta com um número grande, que seja comum aos dois. Quem que está na tabuada do 3 e do 4? Em comum eu tenho 12, eu tenho 24, o 36 também vai aparecer e tudo mais. Mas o 12 é o menor deles. Ele é o mínimo múltiplo comum. Tudo bem? Tranquilão essa ideia aí do múltiplo, da multiplicação, dos conjuntos numéricos. Então, o que acontece? Então você já percebeu que somar e multiplicar é bem simples. Agora vamos ver um mais complexo? Vamos ver a divisão? Dá uma olhada aí na divisão, vamos olhar aí o nosso slide. Olha aí, olha aí. Multiplicar pelo inverso. Você pode pensar assim na divisão.
Divisão de naturais inteiros é o que você já aprendeu na sua ensino fundamental, por exemplo, né? Quando você vai fazer uma divisão aqui, por exemplo, de, sei lá, de 29 dividido por, sei lá, 2. Como é que a gente faz isso? Pega o primeiro, né? Divisão de naturais de inteiros. 2 dividido por 2 dá 1. Né? 1 vezes 2 daria 2. Aí você põe aqui com o sinal trocado. 2 menos 2, 0. 0 não dá para dividir por 2, na verdade daria sempre 0, baixo 9. 9 por 2 vai dar 4. E sobra 1. Né? Porque eu faço 4 vezes 2 dá 8. Com o sinal trocado, 1. Esse é o resto da divisão. Então esses são os métodos tradicionais para você dividir naturais e inteiros. Os racionais é que vem aquela velha regrinha. O numerador será mantido e o denominador será invertido, efetuando-se a seguir a multiplicação comum. É o caso de multiplicar pelo inverso, né? Pelo inverso. Quando você pega aqui, por exemplo, 2 quintos é um racional dividido por 1/4. O numerador será mantido e o denominador será invertido. 1/4 inverso é 4 sobre 1. A multiplicação você sabe fazer. 2 vezes 4, 8. 5 vezes 1, 5. Não há muito mistério. Com respeito à divisão de reais, não será permitida a aparição de raízes irracionais no denominador, devendo-se aplicar o processo de racionalização se necessário. A racionalização é quando você tem, por exemplo, 2 sobre raiz de 5. Raiz de 5 não pode aparecer no denominador. Então você multiplica em cima e embaixo pela raiz de 5. Para poder fazer desaparecer, não vai permitir raiz irracional no denominador. 2 vezes raiz de 5, 2 raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é 5. E deixa assim. É só um detalhe que fica mais importante quando aplicado. Dividir não é uma coisa tão complexa, lembre-se apenas da divisão. O divisor, naturalmente, é aqueles números que estão abaixo do número procurado. Né? Digamos assim, que você pode dividir. Divisor de 12, 1, 2, 3, 4, 6 e 12. São todos os números que você pode dividir o 12 em parcelas iguais, que vai dar inteiro. O maior divisor comum é o maior número que é divisor dos dois. Naturalmente, olha aí. Quem é divisor dos dois? O 1, o 3 e só. Então, entre 12 e 15, qual é o maior divisor comum? O 3. É o MDC. Tá bom? Não tem muito mistério com respeito a ele, não. Depois a gente vê isso melhor. Raiz quadrada de x, para fechar, é um número positivo que resultará em x quando é elevado ao quadrado. Raiz quadrada de 9 não é 3 e menos 3, ele é 3. 3 ao quadrado é 9, então 3 é a raiz quadrada de 9. 16 ao quadrado é 256, então 16 é a raiz quadrada de 256. A raiz quadrada de 2 não vai dar exato, não vai dar inteiro, é irracional, como a gente acabou de trabalhar. E de 12 também vai dar uma coisa irracional. Tudo bem? Então, o nosso detalhe aí é que a raiz quadrada vai ficar mais interessante na hora de você aplicar num problema. Cuidado aí só com esses métodos básicos e daqui a pouco a gente vai, num próximo encontro, bater um papo sobre alguns exercícios, algumas contextualizações. Valeu, Judeu desligando e até a próxima.